Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro momento à luz na palavra do ano de 2021. Primeiramente, quero desejar a todos um feliz 2021, que o ano de 2021 possa nos trazer grandes realizações. Amém? Vamos à palavra? O tema da palavra desse dia eu coloquei como a beira do caminho não é o nosso lugar. Está lá no livro de Lucas 18, vamos ler do versículo 35 ao 43, onde a palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E os que iam passando repreendiam-no para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Então Deus não criou o homem, Deus não nos criou para ser pedintes à beira do caminho. O Senhor nos criou para sermos vencedores, para sermos abençoados por Ele. Então, o que pode nos colocar à beira do caminho na vida? Enfermidades? Enfermidades espirituais, emocionais? Esse homem, Bartimeu, ele tinha uma enfermidade física que o debilitava também emocionalmente, não é verdade? As desistências e os problemas e tribulações da vida, os que desistem da corrida da fé, em uma corrida, os que vão desistindo, que não aguentam a pressão da competição, o cansaço, o que acontece com eles? Vão ficando à beira do caminho. Não é isso que acontece? Então assim acontece com muitas pessoas. Muitos ficam à beira do caminho por não mais acreditarem em seus sonhos e projetos, por acreditarem nas vozes desse mundo, por desanimarem com as adversidades do dia a dia. Quando a cura desse homem começou, quando ele ouviu, quando ele perguntou e quando ele clamou. As nossas atitudes diante dos problemas da vida determinam nossa vitória ou derrota. Tudo depende de como nós agimos e reagimos diante dos problemas. Esse homem certamente já havia escutado falar de Jesus, ele certamente já havia escutado acerca das curas e dos milagres operados pelos mestres. De repente, esse homem escuta uma multidão que desperta a sua atenção. Ele questiona as pessoas ali que estavam passando por ali, o que estava acontecendo, até que falam a ele que Jesus estava passando. Quando ele ouviu falar que Jesus passava, qual foi a sua atitude? Qual foi a sua reação? Qual foi a sua ação? Ele clamou, ele correu atrás da oportunidade, ele foi atrás da sua cura. Quais são as lições, então, que nós podemos aprender com a experiência desse homem? Primeira, muitas oportunidades são únicas. Quando ele perguntou, lhe informaram que passavam por ali. Jesus, em outras palavras, diante dele passava sua grande oportunidade. A verdade é que oportunidades sempre passam, porém nem todos levam a sério. É provável que houvesse outros cegos, enfermos na mesma rua, na mesma calçada, porém a Bíblia registra apenas aquele que não deixou passar a oportunidade. Com certeza havia outros que estavam à beira do caminho ali junto dele. Se não agarrarmos as oportunidades quando ela passa por nós, nós podemos perdê-las para sempre. Ele não deixou para depois. Aleluia.
Parece que esse homem que estamos falando também sabia disso, pois Jesus estava passando por ali a caminho de Jerusalém para se entregar à morte, morte de cruz. Talvez ele não teria outra chance. Jesus seria crucificado. Esse homem não desperdiçou a oportunidade. Segunda lição: para alcançar objetivos elevados, é preciso superar obstáculos. Vamos ver no texto, Lucas 18, 38 e 39, a palavra diz: Então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eis que os que iam passando repreendiam-no para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem venceu os obstáculos que eram contrários a ele e a sua vitória. Quais os obstáculos que temos que enfrentar no nosso dia a dia? Obstáculos internos e obstáculos externos. Alguns exemplos de obstáculos internos: medo de não ser atendido, complexo de inferioridade, pessimismo, será que vai dar certo? Conformismo, não sou o único, tem tantos iguais a mim, sou muito pequeno, sou muito fraco, não sou capaz. Obstáculos externos, forças espirituais que lutam para nos impedir de alcançar a nossa vitória. Pessoas que não querem ver o nosso triunfo. Normalmente nós temos um pequeno grupo que torce pelo nosso sucesso e um grande grupo de pessoas que torce contra o nosso sucesso. Os campeões sempre superam os obstáculos internos e externos. Nem todos os que estão perto de nós desejam nos ver vencer, triunfar, chegar à linha de chegada. A multidão tentou abafar a sua voz, mas ele clamava ainda mais alto, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão foi um obstáculo para Zaqueu ver Jesus, e estava sendo um obstáculo para Bartimeu falar com Jesus também. Esse homem venceu a si mesmo e aqueles que não queriam ver a sua vitória. Com certeza aqueles que o repreendiam deveriam falar: quem é você? Você é mais um à beira do caminho, você é mais um fracassado, você é mais um doente que fica perturbando o nosso mestre. Tudo que é muito fácil não tem valor. Vença e supere qualquer obstáculo que se levantar contra a sua vida. Amém? Terceira lição: não importa onde, como o homem esteja, Deus se importa com a sua vitória. Jesus parou para alguém que vivia à margem da sociedade. Quando o mundo e todos dizem que Deus não se preocupa conosco, é nessa hora que Deus age, é nessa hora que Deus vem com a sua misericórdia. Muitos julgam e dizem que certas pessoas estão perdidas, pois fizeram tantas coisas erradas, não é verdade? Mas a palavra do Senhor diz em Romanos 5:20, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Jesus viu a imagem de Deus no homem. Jesus se importou com aquele homem. Jesus se importa conosco. Não devemos olhar para a nossa situação e a nossa condição. Temos que olhar para Cristo e Deus, que se importa sim com as nossas vidas. Quarta lição: a oração de um homem determinado a vencer pode tornar o impossível impossibilidade. Um clamor de alguém que conhecia quem estava passando por ali. Jesus, filho de Davi. Bartimeu buscou a pessoa certa. Com a sua cegueira, Bartimeu enxergou mais do que os sacerdotes, do que os escribas, do que os fariseus. Eles tinham olhos, mas não tinham discernimento. Bartimeu era cego, mas enxergava com os olhos da alma. Bartimeu chamou Jesus de filho de Davi, seu título messiânico. O fato de esse cego mendigo chamar Jesus de filho de Davi revela que ele reconhecia Jesus como Messias. Enquanto muitos que haviam testemunhado os milagres de Jesus estavam cegos a respeito da sua identidade, recusando-se a abrir os olhos para a verdade. Um clamor persistente desse homem
Não paro de orar enquanto Deus não parar, a fim de me curar. Mateus 7,8, porque a palavra de Deus diz, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-á. Bartimeu buscou a Jesus com perseverança, Bartimeu revelou uma persistência, ninguém pode deter o seu clamor, a sua exigência de ser levado à frente de Jesus. Nós vemos um clamor que revelava a certeza absoluta de que aquele que passava por ali era poderoso o suficiente para fazer o impossível acontecer. Será que cremos suficientemente em Jesus para que o nosso milagre e cura aconteça? Estamos dispostos a clamar e orar até obter a nossa bênção? Somente Cristo faz com que coisas impossíveis sejam possíveis. Aleluia. Quinta lição. Querer é o primeiro passo para a solução do problema. Muitos precisam, mas não querem. Querer é muito diferente de precisar. Todos nós precisamos ser curados em alguma área de nossas vidas. A pergunta é, queremos ser curados? Não basta precisar, é necessário querer, porque muitos precisam, mas não querem. Ser curado da cegueira implica em mudanças. E não são todas as pessoas que desejam assumir responsabilidades, não são todos que estão dispostos a mudanças radicais na vida, não é verdade? Preferem viver de esmola do que ir à luta, do que trabalhar, suar a camisa para sobreviver. Bartimeu só não queria que buscou a Jesus com desprendimento. Logo que Jesus chamou, ele lançou de si a sua capa num salto e foi ter com Jesus. Há muitos que escutam o chamado de Jesus, mas dizem, espere que eu termine o que eu estou fazendo, ou já vou depois que terminar isso ou aquilo. Não é isso que às vezes acontece? Quando você recebe um convite para ir à igreja, quando você recebe um convite para ouvir a palavra de Deus, não é tempo, mas lá na frente eu vou. Bartimeu demonstrou pressa. Há duas coisas dignas de destaque aqui. Bartimeu se desfez da única coisa preciosa que possuía, sua capa, a sua roupa, a sua proteção, a sua cama, era tudo que ele possuía para protegê-lo da poeira, do deserto, durante o dia e do frio durante a noite. Contudo, ele desfez de imediato de tudo que poderia ser obstáculo. Para Bartimeu, o encontro com Cristo era a coisa mais importante da sua vida. Estava pronto a abrir mão de tudo para encontrar-se com o Messias. Ele queria a transformação e a mudança. Bartimeu transcendeu a psicologia dos cegos. Como assim? Do que você está falando, Alexandre? Ele levantou-se de um salto para ir a Jesus. Os cegos não pulam, eles apalpam, eles têm dificuldades. Kierkegaard, o pai do existencialismo moderno, disse que fé é um salto no escuro, mas para Bartimeu, fé é um salto nos braços de Jesus. Aleluia! Aprenda com esse homem. Esse salto fala da prontidão que devemos correr para Jesus. Queremos mudança? Temos que estar dispostos a abrir mão do que for necessário para que isso aconteça. Sexta e última lição, para concluirmos, Jesus curou fisicamente e espiritualmente Bartimeu. Esse homem foi curado e restaurado integralmente. Seu espírito, salvação, sua alma ganhou senso de valor próprio e seu corpo passou a enxergar. Glória a Deus! Deixou de ser um lixo na sociedade, ganhou um ideal para o qual viver, deixou de ser mais um à beira do caminho e passou a ser motivo de louvor ao nosso Senhor. Lucas 18:43 diz, e logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. Todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. A nossa cura exalta o nome de Cristo. A nossa cura física e espiritual exalta o nome do Senhor. Então que possamos crer no nosso Senhor Jesus Cristo acima de tudo e de todos. Temos que acreditar na cura e no poder do nosso Senhor Jesus. Cristo não veio só para trazer luz para o mundo de trevas, mas também para dar vista às almas cegas. Nosso Senhor Jesus restaura a nossa visão física e espiritual. Amém? Aleluia! Até o próximo vídeo, A Luz na Palavra. Não percam!
Deus os abençoe.